Reencarnação do Deus da Espada Mais Forte. Capítulo 10. Lâmina Abissal. Shi Feng observou o ambiente depois de desligar na cara de Blackie. Vendo que ninguém prestou atenção à sua chegada repentina, ele rapidamente entrou em um beco vazio. Abrir um baú de tesouro de ouro fino definitivamente causaria comoção. Abrir e exibir um baú de tesouro de ouro fino na praça lotada foi uma ação ousada. Era algo que apenas novatos fariam. Comparado ao mundo real, não havia restrições no mundo do jogo. É desnecessário dizer que as grandes potências do jogo ansiavam por grandes tesouros. Se um jogador não tivesse a capacidade, um dos melhores cenários seria alguém ser morto de volta ao nível 0 pelo tesouro. Porém, se o tesouro não cair, então parabéns, você só poderá morar na cidade pelo resto da vida. Enquanto outros jogadores estavam em liberdade subindo de nível, a única coisa que você podia fazer era ficar pela cidade. Depois de alguns meses, você poderá ser orgulhosamente promovido a guia da cidade. Shi Feng não era um assassino capaz de se disfarçar, se esconder e assassinar. Atualmente, ele não tinha força suficiente para se proteger, por isso era necessário manter-se discreto. Shi Feng observou silenciosamente o beco vazio por algum tempo. Depois de se certificar de que ninguém o seguia, ele sacou a espada longa preta. As sobrancelhas de Shi Feng franziram quando ele olhou para a espada longa preta. Lâmina abissal, arma mágica. Requisito de trabalho, espadachim. Deseja vincular o equipamento? Devo equipá-lo ou não? Shi Feng ficou frustrado quando olhou para a lâmina abissal. Shi Feng estava muito familiarizado com armas mágicas. As armas mágicas eram diferentes dos equipamentos normais. Eles não tinham nenhuma classificação para diferenciá-los e eram ainda mais raros que os equipamentos lendários. Seu poder era inquestionável. No entanto, uma arma mágica era uma faca de 2 gumes. Isso ocorreu porque a arma teve um efeito colateral chamado retaliação. Se o jogador que usa a arma mágica não fosse cauteloso, um único erro poderia prejudicar sua conta. Em sua vida anterior, havia alguns especialistas no Reino Estrela Lunar que se tornaram especialistas de primeira linha por causa das armas mágicas. Mesmo durante seu auge, Shi Feng só conseguia admirá-los. No entanto, após um período de tempo, 2 desses especialistas paralisaram as suas contas porque não lidaram adequadamente com a retaliação. A única opção deles era abrir uma nova conta. Esqueça, vamos deixar isso de lado por enquanto. Não posso correr o risco agora. Shi Feng balançou a cabeça enquanto segurava a lâmina abissal. Ele teve que ganhar 16.000 créditos em 10 dias. A pressão sobre ele era enorme. Se algum erro acontecesse, todos os seus esforços anteriores seriam desperdiçados. Shi Feng tirou o baú do tesouro de ouro fino. Shi Feng olhou para o baú do tesouro folheado a ouro, incapaz de suprimir a excitação em seu coração. O baú do tesouro de prata secreta que eles trouxeram da última vez já continha uma receita farmacêutica e um projeto de ferraria. Eu me pergunto o que um baú de tesouro de ouro fino daria? Shi Feng jogava no domínio de Deus há 10 anos, e o número de baús de tesouro de ouro fino que ele viu não ultrapassava 20. Guerras foram travadas por cada baú do tesouro de ouro fino. Shi Feng nem ousaria sonhar que pudesse possuir um. Shi Feng abriu lentamente o baú do tesouro. De repente, raios dourados de luz vazaram do baú, iluminando o pequeno beco. Definitivamente seria um farol de luz deslumbrante se fosse noite, atrairia a atenção de todos. Não ousando correr nenhum risco, Shi Feng rapidamente retirou todos os itens do baú. As luzes ofuscantes desapareceram lentamente depois que o baú foi esvaziado. Felizmente, era um beco vazio, então ninguém notaria o curto período de brilho. As configurações dos baús de tesouro no domínio de Deus são realmente sistematizadas. Felizmente é dia aqui. Shi Feng olhou para o baú ao seu lado e depois desviou o olhar para os 3 tesouros em suas mãos. Havia 2 livros antigos e uma armadura de batalha. A armadura de batalha era um equipamento prata secreta. Foi muito pior do que Shi Feng imaginou. Armadura celestial, classificação prata secreta. Armadura de placas. Requisito de equipamento, força 20. Nível do equipamento, 5. Defesa mais 25, força mais 6, resistência mais 3, agilidade mais 3. Durabilidade 30 de 30. Atributo adicional, enfraquecimento de poder. Reduz o dano físico recebido em 15% após equipar o item. Shi Feng ficou chocado ao observar os atributos da armadura de batalha. Embora o nível do equipamento fosse muito inferior ao de sua vida anterior, seus atributos eram de primeira linha.
Se fosse usado por uma classe guerreiro, a alta defesa juntamente com o enfraquecimento de poder faria com que tancar chefes físicos não fosse mais um problema. Se esta armadura fosse vendida agora, seu preço seria definitivamente astronômico. Isso é ótimo. Agora tenho uma armadura para o nível 5. Shi Feng guardou alegremente a armadura celestial. O espadachim também usava armadura de placas. Quando Shi Feng o usasse no nível 5, ele definitivamente poderia se tornar um guerreiro do escudo. Shi Feng desviou seu olhar para os 2 livros antigos, ficando chocado mais uma vez ao ver seus nomes. Livro de forjamento e registros de poções. Esses 2 eram livros extremamente raros e preciosos. Todos sabiam que forjar e fazer poções eram extremamente difíceis de aprender. Cada mestre de forjamento e mestre de poções eram os símbolos da força de uma guilda. Até mesmo Shadow, uma guilda que possuía 10 cidades-estados, tinha apenas 2 mestres de forjamento e 5 mestres de poções. Cada um deles foi tratado como príncipes. Com esses 2 livros, Shi Feng poderia criar um mestre de forjamento e um mestre de poções. Lembro-me de haver uma missão oculta no Vale da Lua Negra. Não só ensinaria forjamento de graça, mas também recompensaria um talento de forjamento. Se eu tiver o talento de forjamento e o livro de forjamento, posso rapidamente me tornar um aprendiz de forjamento avançado. Então eu poderia fazer equipamento bronze e ganhar muito dinheiro. Shi Feng se lembrou de um membro da Shadow chamado Martelo de Negociação. A pessoa se tornou um mestre de forjamento porque completou a missão oculta. O Vale da Lua Negra era uma área de monstros de nível 4. A missão também era difícil e demoraria muito tempo. Parece que tenho que comprar alguns itens e fazer os preparativos adequados. Shi Feng guardou os 2 livros e enviou uma correspondência para Blackie, dizendo-lhe para se encontrar na área comercial. Shi Feng então foi pessoalmente para a área comercial. Neste momento, havia muitos jogadores na área comercial. Os jogadores que estavam cansados de matar monstros vinham para a área comercial para descansar, tomar uma bebida e conversar. Também havia jogadores vendendo seus saques da caça. Shi Feng procurou um lugar vazio, cobrindo o chão com um pedaço de pano branco. Ele colocou no chão o equipamento e as ervas que colheu, iniciando sua barraca. A armadura de tecido comum de nível 4 custava 1 prata e 20 cobres, enquanto o escudo de bronze custava 21 pratas. Foi um preço justo e barato nesta fase do jogo. Ervas raras, equipamentos de alto nível, os interessados venham dar uma olhada. Shi Feng gritou. Havia um grande número de jogadores na área comercial. No entanto, a maioria deles vendia materiais como ervas, minério, etc. Até agora, não havia um único jogador vendendo equipamentos. O grito de Shi Feng imediatamente se tornou o foco de todos. Não pode ser. Realmente existe equipamento. Até um escudo de bronze. Que sorte inacreditável. Eu nem tenho equipamento comum, mas ele já tem um equipamento bronze? Este é um equipamento de nível 5. Isso é uma piada? Não estou vendo coisas, certo? O que há de tão bom nisso? Não se esqueça, houve um especialista que matou o prefeito da cidade. Essa foi uma elite de nível 15. Agora ninguém pode receber uma missão do prefeito. Alguns jogadores que receberam a missão do prefeito da cidade também estão furiosos, todos eles querem comer aquele especialista vivo. 21 pratas, esse preço é muito alto. Não tenho nem 1% desse dinheiro. Os jogadores ao redor ficaram todos em estado de choque. O domínio de Deus não estava aberto há 10 horas até agora, mas alguém poderia obter equipamentos de primeira linha. O mais inacreditável é que estava até sendo vendido. É preciso saber que a maioria das guildas e oficinas usariam os equipamentos que obtivessem, aumentando ao máximo sua vantagem. Eles definitivamente não os venderiam. Neste momento, os jogadores estavam, em média, no nível 1. Equipamentos de nível 5 eram algo impossível de imaginar, sem mencionar um escudo de bronze de nível 5. No entanto, 21 pratas era um preço muito alto. A renda do jogador médio não ultrapassava 20 cobres, e 21 pratas equivaliam a 2.100 cobres. Era um preço impossível para eles arcarem. Shi Feng sorriu silenciosamente enquanto olhava para o número crescente de jogadores espectadores. Ele nunca esperou que esses jogadores comuns o comprassem. O que ele queria era o efeito publicitário. Demorou apenas um momento para que um grupo de jogadores se aproximasse. Liderando-os estava um guerreiro do escudo. Abram espaço. Agora que nós, Shadow, estamos aqui, estamos comprando tudo na barraca. Todos os outros podem simplesmente ir embora. Os membros do grupo Shadow criaram um caminho para o guerreiro do escudo passar.
Shi Feng lançou-lhes um olhar, descobrindo que o guerreiro do escudo era alguém que ele conhecia. O homem se chamava Tigre Flamejante, ele era o líder da equipe Shadow na cidade da Folha Vermelha. Em sua vida anterior, Shi Feng foi constantemente usado como bucha de canhão, impedindo de subir rapidamente. Tigre Flamejante foi responsável por 3/10 desse esforço. Shi Feng nunca pensou que encontraria esse homem tão rapidamente. Você é o dono da barraca? Tigre Flamejante ficou animado ao olhar para o escudo azul em forma de cruz. Ele então olhou para Shi Feng. Ele não tinha habilidade olhos da observação, então não sabia dizer o nível de Shi Feng. No entanto, Shi Feng estava vestido apenas com equipamento de novato e não tinha nenhuma insígnia de guilda com ele. Ele era definitivamente apenas um jogador mediano. A obtenção de tais equipamentos deve ser devido à boa sorte. Shi Feng acenou com a cabeça positivamente. Bom, quero tudo aqui por uma prata. Tigre Flamejante afirmou com orgulho. Ele disse isso como se tudo na barraca fosse apenas lixo indigno, e que dar uma prata por eles era mais do que deveria pagar. Eu não negocio preços. Por favor, não atrapalhe meus negócios agindo como um lorde. Shi Feng não ficou com raiva, optando por ignorar Tigre Flamejante. Neste momento, o rosto de Tigre Flamejante ficou lívido. Ele olhou para Shi Feng, dizendo friamente. Tem certeza que quer se opor a nós, Shadow? Vou te dar mais uma chance, pense bem antes de falar. De repente, todos os outros 5 membros do Shadow cercaram Shi Feng. Ele revirou os olhos para Tigre Flamejante, dizendo de maneira direta. Tolos. Na verdade, ele se atreveu a ameaçar Shi Feng dentro da cidade da Folha Vermelha. Ele não sabia que era proibido agir dentro de uma cidade? Você está cortejando a morte. Tigre Flamejante se enfureceu, ambos os olhos ficando vermelhos como sangue. Ele não pôde deixar de querer matar Shi Feng neste instante. Hahaha, realmente interessante. Um escudo de bronze nível 5. Como poderiam deixar a aliança dos assassinos de fora? Outro grupo de mais de 10 jogadores veio neste momento. Cada jogador usava a insígnia da aliança dos assassinos. A pessoa que falou foi esfaqueador de coração. Ele ficou chocado ao ver o dono da barraca. Ele não esperava ver Shi Feng, o especialista que havia vencido o desafio do prêmio bronze em uma única tentativa. Shi Feng tinha até obtido um escudo de bronze nível 5 agora, então ele definitivamente matou um monstro elite de alto nível. Esfaqueador de coração tornou-se ainda mais respeitoso com Shi Feng. Aqui está 24 pratas, quero tudo aqui. Vamos nos tornar amigos. Da próxima vez que você tiver um bom equipamento, você deve nos considerar a aliança dos assassinos. Esfaqueador de coração entregou as 24 pratas sem hesitação. Embora não tenha sido fácil para a guilda coletar essas 24 pratas, definitivamente valeria a pena se ele pudesse se tornar amigo de um especialista como Shi Feng. Já que você é tão direto, não vou mais cobrar as 50 moedas de cobre. Entrarei em contato com você no futuro. Shi Feng entendeu a intenção de esfaqueador de coração. Não seria um mau negócio se ele pudesse cooperar com uma guilda tão grande. Enquanto isso, os jogadores ao redor ficaram chocados com o ar avassalador da Aliança dos Assassinos, entregando 24 pratas sem pestanejar. Agora, esta era uma grande guilda. Tal ação fez com que muitos jogadores quisessem se inscrever na guilda. Comparado à Aliança dos Assassinos, não havia futuro em ingressar em uma guilda como Shadow. Todos enviaram olhares de desprezo para eles. Depois de ser desprezado por Shi Feng e depois de receber um tapa da Aliança dos Assassinos, o rosto de Tigre Flamejante ficou vermelho como uma beterraba. Seus olhos quase estalaram de raiva. Ele chamou um assassino, dizendo friamente. Lobo silencioso, fique de olho naquele garoto. Vou deixá-lo saber o que acontece quando ele se opõe a Shadow. Por outro lado, Shi Feng já havia saído de cena há muito tempo. Ele estava atualmente comprando itens na área comercial. Ele agora tinha 24 pratas consigo. Era uma quantia ainda maior que a riqueza total de uma guilda média. Agora que Shi Feng era um magnata absoluto, ele começou a comprar coisas sem nenhum cuidado. Ele comprou 20 garrafas de cerveja aço negro, cada uma custando 25 cobres. Ele comprou 30 bombas de fumaça, cada uma custando 20 cobres. Ele comprou 100 tortas de maçã, cada uma custando 5 cobres. Comê-las iria recuperar 30 de HP a cada segundo, durando 10 segundos. Ele comprou 100 água mágica, cada uma custando 5 cobres. Beber recuperou 30 de MP a cada segundo, durando 10 segundos. Shi Feng gastou grande parte de sua riqueza em um instante, deixando-o com apenas 3 pratas.
Irmão Feng, você finalmente decidiu aparecer. O que nós vamos fazer agora? Blackie já estava esperando na área comercial há algum tempo. Ele tinha uma expressão sombria no rosto e seus olhos estavam cheios de ressentimento. O domínio de Deus já estava aberto há mais de 9 horas. Além de obter o título de explorador, Blackie não obteve mais nada. Ele estava chegando ao ponto de morrer de depressão. Vamos destruir alguns monstros então. Shi Feng sorriu, enviando a Blackie um pedido de equipe. Fim do capítulo 10. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe para que esse conteúdo chegue naqueles que gostam de novels. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.